Bom dia, família Upgrade. Tudo jóia? Bom dia. Espero que todos estejam bem, tá jóia? Estamos aí iniciando mais um dia, né, dessa programação, dessa semana, dessa viagem, né, que estamos acompanhando, da experiência do pastor Mateus e, e as aplicações bíblicas, né, que ele tem trazido para nós, né? Espero que todos estejam bem. Estamos aí, passamos da metade, né? Da metade dessa semana. Agora já começamos olhando pelo retrovisor, né? Mas vamos aí nessa 20ª semana do Upgrade, né? Gostaria de convidar todos para que fechassem os olhos, para que nós possamos iniciar com uma oração, tá joia? Vamos orar. Senhor nosso grande Deus, maravilhoso Pai, nosso querido cuidador, nosso Senhor, nosso intercessor. Queremos agradecer a Ti pelo privilégio da vida, Pai, de mais uma manhã, Pai, nos despertar, Pai. Queremos agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, entre amigos, entre irmãos, para mais um dia, Pai, compartilharmos e conhecermos, ó Pai, da Tua palavra, sabermos da história do pastor Mateus também, da sua experiência como missionário, ó Pai, da sua experiência de vida. O Senhor nos abençoe mais um dia, Pai. Queria te pedir a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, Pai, e a tua iluminação, Senhor. Nos abençoe, abençoe a cada membro aqui do Upgrade, ó Pai, a cada família representada, para que nós possamos nos concentrar agora, Pai, felizes na tua palavra. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Agora chegou a hora de louvarmos a Deus, né? Vamos pro hino dessa semana, né? Que é Quase no Lar.
Amém. Pastor Mateus, meu amigo, é com você, tá joia? Uma quinta-feira friozinha, né? Mas que Deus possa te abençoar e te usar mais uma vez. Amém. Obrigado, Will. Valeu por abrir aí para nós esse programa de hoje. Desejo a todos os amigos aí um excelente dia, né? Que Deus possa abençoar você também. Vamos fechar nossos olhos para a gente poder orar e introduzir aqui o tema da nossa mensagem de hoje. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela noite de descanso, repouso. Obrigado agora pelo despertar com vida e saúde e também na tua presença, buscando entender mais a tua palavra, buscando, Senhor Deus, compreender mais aquilo que o Senhor Deus espera de nós. Permaneça conosco hoje e sempre, e que o Espírito Santo seja o nosso professor e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente poder juntos aí conhecer, né? Amigos, eu projetei essa semana de oração para ser 8 dias, né? Como eu havia dito no primeiro dia, eu tive essa oportunidade de realizar a semana Minha Vida é uma Viagem com os jovens da Igreja Central de Varginha. Foi uma das igrejas que eu passei como pastor lá. Pastor dos jovens e pastor auxiliar da Igreja Central. Mas como nossa semana aqui ela é mais curta, então eu já pulei um tema. Nós vamos ter que pular dois temas aí, pelo menos, para a gente poder conseguir encaixar dentro do nosso upgrade. Pastor, se você Então, quiser, a gente continua segunda e terça, sábado e domingo, não tem problema nenhum, tá? infelizmente, eu não vou conseguir. Terça eu vou ter que viajar lá para Brasília, né? Tirar o visto, mas senão seria um prazer continuar com vocês, tá? Mas ontem nós aprendemos um pouquinho sobre a Bélgica. Logo em seguida, tive a oportunidade de visitar a Letônia. Foi um país onde eu passei muito rapidamente. Passei ali acho que 2, 3 dias no máximo, mas tem coisas muito incríveis também. E aí a Letônia fica aí para uma outra oportunidade. Mas hoje, né, nós vamos conhecer um outro país que fica do outro lado do mundo. E não é o Japão, tá, gente? É a Rússia. Graças ao bom Deus, tive a oportunidade de conhecer a Rússia, né? E pensa num lugar que é longe, né? Pensa num lugar que é longe. E diferente, amigo, de todos os destinos que eu mostrei para vocês e que a gente vai estudar aqui, eu não fui de avião, né? Todos os dias vocês viram a fotinha de um avião aqui. Dessa vez foi uma viagem de trem. Então, eu saí da Letônia, onde eu estava, falei para vocês que eu fui depois da Bélgica, então peguei um trem para a Rússia, ali na cidade de Moscou, na capital. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia, ela faz fronteira com 14 países, olha só. Esse tanto de país aí, ó. Não é à toa que é um dos maiores territórios é o maior território do mundo, né? A Rússia aí, com fronteira com 14 países, né? Muito extenso, muito grande, né? E mesmo fazendo fronteira com a Letônia, aqui, ó, que é o quarto aqui de onde eu estava, demorou muito tempo para eu poder chegar. Eu já vou mostrar para vocês aí. A gente sempre faz a comparação, né? E a Rússia aqui, gente, não tem como a gente comparar com o estado de Minas Gerais. A gente comparou que ontem, né, que o estado de Minas Gerais é quase 20 vezes maior do que a Bélgica. Nesse caso aqui, a Rússia eu tenho que comparar com o tamanho do Brasil e ainda assim ela é quase o dobro do tamanho territorial do Brasil. Olha que interessante, né? Muito grande essa área da Rússia aí. Tem 17 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, enquanto o Brasil tem 8 milhões e 516 mil quilômetros quadrados. Mas quando isso quanto que isso se refere a habitantes? Habitantes já não é tão grande a diferença, né? O Brasil acaba tendo uma população maior, né, do que a Rússia. Eu acredito que pelo fato da Rússia ter muitas áreas
extremas de frio, né? Isso impede um pouco que, perdão, espirrei aqui. Isso impede um pouco que as pessoas queiram morar nesses lugares. Então, mesmo sendo muito grande, eu acredito que a temperatura faz com que algumas áreas da Rússia sejam quase que inabitável, né? Mas eu peguei esse trem aí, bonitinho, né, que vocês estão vendo aí. Esse nome Latvias, é um nome para Letônia. Então, Latvias é como eles chamam o país dele, que a gente chama aqui de Letônia. Nós pegamos esse trem, eu falo nós porque eu estava com o meu irmão e a minha cunhada, e demorou, gente, 18 horas dentro de um trem. 18 horas. Mas a distância nem é tão grande, né? 913 quilômetros, se a gente fosse pensar numa linha reta. Só que não é, né, amigos, uma linha reta, né? Faz algumas curvas e tal. Então demorou 18 horas, uma viagem extremamente cansativa. Mas eu descobri que a viagem mais longa que a pessoa pode fazer dentro de um mesmo território é dentro da Rússia também. Se a pessoa sair de uma cidade russa chamada Rostov-do-Don e ela for para uma cidade chamada Anadyr, a pessoa ali ela vai viajar por 230 horas, 10 dias viajando sem parar, considerando que a pessoa não precisaria parar para poder ir ao banheiro, parar para comer, parar para abastecer, que é impossível, né? Então, se fosse direto, é tão grande essa distância aí dentro do território russo, de uma ponta a outra, que levaria 10 dias, né? Mas aqui então estou eu com meu irmão, né? É um trem muito precário, assim, nada chique, sabe? Você vê o banco, ó, não tem nem estofado. Então imagina você passar 18 horas sentado num banco, não tem nem estofamento. Imagina a dor, né, nas costas ali, tudo quanto é lugar. É, Tinha gente fumando dentro do trem. Então, esse aqui é o meu irmão, né? Essa daqui é a minha cunhada. Ela não pode nem descobrir que eu tirei essa foto dela aqui, né? Mas tem esse corredor e cada mini salinha, vamos dizer assim, era onde ficava as pessoas, os passageiros, né? Essa daqui era a vista que a gente conseguia ver pela janela do trem. Olha só, uma fazenda perto da linha ferroviária. Eu consegui tirar essa foto do trem. Isso aqui era um estádio. Eu fui na Rússia em 2017. E se você se lembrar aí, olha, em 2018, a Rússia, ela recebeu ali a Copa do Mundo. Então, quando eu fui em janeiro de 17. Um ano depois, esse estádio aí já estava pronto e estava assim, ó, bem bonito para poder receber ali os jogos do estádio, né? Jogos da Copa do Mundo. Eu falei com vocês que é frio e olha que foi na capital, não foi nem na área mais extrema da Rússia, mas estava fazendo menos 15 graus quando eu fui. A neve chegou a 20 centímetros de profundidade. Para vocês terem ideia, na semana anterior estava menos 60 graus. O que que é menos 60 graus? Vamos tentar explicar isso de maneira mais simples. Seria assim: você pega uma água, coloca para poder ferver essa água na sua casa, e aí você sai para fora no tempo ao ar livre, joga para o alto. Estou falando isso lá na Rússia, quando estava menos de 60. Joga para o alto e pode ficar embaixo da água fervendo, porque quando ela chegar em você, o tempo dela chegar em você, ela já virou pó de gelo. Isso é o quão frio é menos 60 graus. Essa bota aqui, eu comprei essa bota especialmente para o frio da Rússia. E mesmo assim, meu pé gelou. Então, essa daí é a vista do quarto que a gente ficou lá, né? Uma cidade bem, bem grande, com ruas largas, né? A capital. A gente vê, olha, várias igrejas, né? Católicas aqui no caso, com o teto, a cúpula de ouro aqui, ó. Isso aqui é ouro preservado, né? Se fosse no Brasil, não ia durar 2 dias, né? Olha aqui.
Ainda muitos detalhes preservados em ouro, né? Esse aqui é um shopping, comércios. A placa aqui, olha como é que é a língua russa, né? O bom é que embaixo tinha em inglês, porque se fosse só o russo, a gente já tá perdido, né? Mais igrejas, olha só, da Catedral do Cristo Salvador, isso aqui é um dos prédios mais altos que eu já vi, né? Eu acho que ele tem uns 60 andares, esse prédio aí, de altura. Esse aqui é o rio, né, que cruza lá o Kremlin. Esse aqui é um outro estádio e essa coisinha aqui, ó, lá no fundo, ó, é esse prédio que eu mostrei para vocês. Olha como é que ele supera em altura dos outros prédios. Olha só, da Rússia. Então é bem mesmo alto, né? E esse estádio foi que sediou o primeiro jogo da Copa do Mundo da Rússia contra a Arábia Saudita, né? Esse aqui é um monumento que eles tinham lá no centro da Rússia, com um timer contando a questão regressiva para começar a Copa do Mundo, né? E aqui está a nossa querida igreja, né? Igreja Adventista de Moscou. Para aqueles que pensam, né? A Rússia tem perseguição religiosa? Olha, até tem, mas isso depende de estado para estado. Lá os estados eles são bem independentes. Então tem estado que tem perseguição, tem estado que é liberado. Onde eu fui, né, que é a capital da Rússia, lá era totalmente liberado, né? Tinha a igreja adventista, tinha a sede da nossa divisão, né? Então aqui é a igreja, né? Eu assisti o 13º sábado lá, foi bem interessante, né? Não entendi nada, eu não falo russo, né? Mas o bom é que lá tem uma seção de fala inglesa. Isso daqui é a nossa divisão. A divisão, deixa eu tentar lembrar aqui, não é a Pacífica, a divisão, aqui ó, divisão Euroasiática. Tava tentando lembrar aqui, ó, a divisão da Europa com a Ásia. Então fica ali com a sede na Rússia. Esse é o Kremlin, centro religioso e administrativo. Bem bonito também, ó, tem vários lugares bacanas. E esse é um dos lugares de fato mais bonitos que eu visitei, é a Catedral de São Basílio. Olha como é que é lindo, né? Parece um castelo da Disney, assim, né? Mas isso é uma igreja. Foi construída há muitos e muitos e muitos anos atrás. Eu vou contar depois um pouquinho da história para vocês, dessa igreja aí, mas olha que coisa bonita, né? Olha só como que é. Essa igreja, amigos, ela tem uma história assim um pouco pesada, né? Teve um czar russo, como se fosse um rei da Rússia no passado, né? Eles chamavam de czar, chamado Ivan IV, mas apelidado de O Terrível. Por quê? Ele mandou construir essa catedral. Olha os detalhes, né? Detalhes em ouro. Eles constantemente e obviamente retocam, né, essa pintura e tal para ficar sempre nas cores bem vivas. E ele contratou as pessoas para poder construir essa catedral. Mas a verdade é que quando essa catedral ficou pronta, ele mandou matar todos os construtores, arquitetos, construtores, para que no mundo nunca construíssem algo parecido com isso. E aí teve outras coisas ruins que esse cara fez, mas ele ficou conhecido como Ivan IV o Terrível. Ele chegou a matar o próprio neto dentro da barriga da nora dele. Teve uma briga com o filho. Ele andava com uma bengalinha assim, deu uma bengalada na nuca do filho. O filho teve convulsão, assim, estava prestes a morrer, né? E acabou morrendo mesmo. E aí a nora foi intervir na briga e ele bateu nela também, bateu na barriga grávida e perdeu ali o neto. O neto morreu também. Então ele ficou sem herdeiros, né? Mas é um lugar muito bonito por dentro, olha, bem detalhado. Tem detalhes em ouro também, ó, roupas do sacerdote da época, escudo de ouro. E esse aqui é o retrato do carinha, né? Uma cara bem agradável, né? O que que vocês acham? Então ele viveu no ano 1530 depois de Cristo, né? Então tá aí o figura que mandou construir esse lugar. Mas amigos, sem mais delongas aqui para a gente poder entrar na palavra de Deus, eu destaco essa frase, né? Diante da vida desse cara. Se temos muito poder, mas não temos a presença de Deus, nós iremos à loucura.
Agora, se a gente tem poder, mas estamos na presença de Deus, né? Nós seremos sábios e o nome de Deus será honrado. É interessante que a Bíblia ela conta para nós a história de alguém que se parecia um pouco com esse rei aí, esse czar russo. Vamos abrir a Bíblia aí, então, em Daniel capítulo 4. Eu vou mais uma vez compartilhar com vocês aqui, né? A tela. Eu vou descompartilhar e eu vou compartilhar novamente aqui, já com o texto que a gente vai estudar. Daniel capítulo 4. É só para a gente variar hoje, né? A Thaís falou para nós que ela gosta da NVI. NVI também é uma boa versão da Bíblia, então hoje nós vamos estudar pela NVI, que é a nova versão internacional. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Vamos estudar aqui. A gente já orou, então vamos à leitura e análise do nosso texto bíblico de hoje. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Aqui a gente já começa entendendo que o rei Nabucodonosor está escrevendo uma carta direcionando as pessoas do mundo inteiro. Olha que interessante. Por que que ele está fazendo isso? A Babilônia era uma das nações nessa época que mais prósperas, uma das nações que mais tinha poder. E muitos povos, muitas outras nações dependiam da Babilônia. A Babilônia subjugava eles, né? Você conhece um pouco da história da Babilônia subjugando o povo de Deus, né? O povo de Israel. Então não era só o povo de Israel que a Babilônia subjugava. Haviam outras nações. Então, o rei Nabucodonosor, ele direciona essa carta aqui para o mundo inteiro. Ele diz paz e prosperidade. Ele começa dizendo o seguinte: tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou para mim. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Amigos, o rei Nabucodonosor, a gente não vai continuar lendo esse texto inteiro, né? A gente vai começar agora aqui no verso 19, mas eu queria ler esse comecinho para a gente poder contextualizar aqui a nossa história de hoje. O rei Nabucodonosor, ele era uma pessoa assim muito temperamental, né? Você começa vendo aqui no texto bíblico, ele exaltando, né, o Deus de Israel, ele exaltando o Deus que realizou maravilhas para ele, né? Se você tem uma boa memória, o rei Nabucodonosor viu muitas coisas interessantes que Deus havia feito. O rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua, Daniel foi lá e interpretou. O rei Nabucodonosor viu a experiência dos jovens determinados a não comerem a comida do rei. E depois de o tempo que o rei previu lá para eles se apresentarem, né? Foram 3 anos, né? Para que eles pudessem se apresentar ao rei. Eles estavam maravilhosos, né? Com a pele boa, forte, saudáveis. E os 4 jovens, né, que decidiram permanecer firmes, estavam, como a Bíblia diz, mais inteligentes, mais sábios do que todos os outros. Então, o rei Nabucodonosor viu tudo isso. Ele viu o episódio da fornalha, que futuramente, essa situação que eu contei para vocês do alimento, né, que foi quando eles chegaram lá, um tempo depois, eles foram obrigados a adorar uma estátua de ouro que o rei mandou fazer. Então, o rei Nabucodonosor, ele é uma pessoa muito volátil, né? Ele viu o próprio Jesus Cristo, né, antes da encarnação, andando com eles naquela fornalha ardente. Então, o rei viu muitos milagres, ele viu coisas extraordinárias que o Deus de Israel fez. Então, o rei ora, ele agradece a Deus, dá honras a ele, ora, o rei permite que o orgulho enche o peito dele, o coração dele, e ele faz uma coisa aí que
que desagrada a Deus. Então aqui o rei começa, né, dando graças a Deus, falando das maravilhas que Deus ele fez na vida dele. E aí o rei conta aqui uma história de que ele teve um outro sonho. A gente vai ler depois a interpretação, para a gente não gastar todo o nosso tempo aqui precioso, né, de interpretação da palavra. Por isso eu vou resumir a história para vocês. Mas ele aqui diz assim, ó, eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. E é verdade. Se você, deixa eu, na verdade, mostrar para vocês, né? Se você pesquisar aí o portal babilônico, eles encontraram, amigos, em escavações, o portal da Babilônia. E eles levaram os tijolos, eles levaram esse portal para o museu na Alemanha e eles conseguiram reconstruir esse portal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que coisa assim, fantástica, né? Esse portal aqui. A imagem tá meio ruim, deixa eu tentar colocar para a gente visitar aqui o site. Olha só, amigos, esse é o portal babilônico. Deixa eu tentar colocar aqui essa imagem, que vocês vão ter uma noção do tamanho, da altura que é. Eles enchem de anúncio aqui, né? Meu Deus. Enfim, se não der aqui, ó, vocês estão vendo aqui as pessoas e o tamanho. Esse era o portal por onde passou Daniel e seus amigos. Exatamente esse portal, tá? Não tem nada de falcatrua, não é uma réplica, é o portal original. A única coisa que eles fizeram foi repor um ou outro tijolinho aí que às vezes ficou faltando, mas é exatamente esse. E você lembra que Daniel representa a Babilônia como um leão com asas, né? Um leão alado. E olha que interessante, a imagem de um leão alado era exposta aqui, ó, nos muros do portal de entrada da Babilônia. Interessante isso, né? Então, amigos, a gente vê aqui que a Babilônia de fato era um lugar muito próspero. A Babilônia tinha assim muitos recursos financeiros. Vocês estão vendo o texto bíblico de novo aí, né? Voltei aqui para o texto bíblico. Aqueles tijolos azuis eram uma raridade naquela época. Então, o fato da Babilônia ter um muro inteiro de tijolo azul, a cor azul ela era difícil de se obter. Então, o fato da Babilônia ter ali um portal com tijolos azuis, isso demonstrava ostentação. Seria hoje como a pessoa ter uma coleção de Ferraris em casa, de carros raros. Era isso. Então, o rei Nabucodonosor reconhecia, né, que ele era muito próspero, ele estava satisfeito. Mas aqui diz que ele teve um sonho, né? Ele ficou assim aterrorizado com o sonho. E ele chamou quem? Os sábios da Babilônia. Eu fiquei perguntando, né? Por que que ele não chamou Daniel de cara, né? Ele já tinha feito essa experiência no passado, né? Já tinha feito a experiência de ter o sonho da estátua, chamar ali todos os magos, feiticeiros, sábios do seu reino, e ninguém conseguiu interpretar. Ele não contou o sonho para as pessoas, a pessoa tinha que dizer o sonho dele e ainda a interpretação. Só Daniel, pelo poder de Deus, foi capaz de fazer isso. Então, quem que o rei deveria chamar primeiro, logo de cara? Daniel. Mas a gente vê aqui, amigos, que mesmo o rei fazendo essa linda introdução aqui, exaltando o nome de Deus, né? As sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo fez para mim, o coração dele estava longe, longe de Deus. Parece que ele não queria ouvir a verdade do sonho que Deus tinha mostrado para ele. Senão, de cara ele já tinha chamado quem? Daniel. Mas ele chamou quem? Os sábios da Babilônia. Então, ó, os magos, encantadores, astrólogos, feiticeiros vieram. Dessa vez, ele conta o sonho,
mas eles não podem interpretar o sonho. Por fim, então, veio quem? Daniel, que depois eles mudaram o nome dele para Beltesazar, né? Que homenageia o Deus de Nabucodonosor. O nome de Daniel, tão bonito, significa Deus é meu juiz, foi transformado em que Marduk, né, que Bel, que é um nome dado ao Deus que eles adoravam lá, que Bel proteja o rei. Então, um nome que adorava o Deus verdadeiro passou a ter um outro nome, Daniel, né? Uma homenagem a um falso Deus. Coisa terrível, né? E olha só, aí por fim, como os outros sábios não conseguem interpretar, ele chama quem? Chama Daniel. E não teve outro, né? Daniel foi lá e interpreta o sonho para ele. Então agora aqui, ó, no verso 19, a gente vai começar a ver um pouquinho do sonho. O rei vai explicar, mas Daniel vai repetir aqui o que o rei teve no sonho. Então a gente vai ler o 19 aqui. Diz assim: então Daniel, também chamado Beltesazar, ele ficou estarrecido por um tempo. Até Daniel, amigos, ficou chocado com o sonho. E os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Daniel, nesse momento aqui, ele teve um certo medo. Não quer dizer que ele deixou de confiar em Deus, né, amigos? Mas ele também teve medo. Ele teve uma preocupação. Qual que era a preocupação dele? Do rei ficar insatisfeito com o sonho e mandar matar ele, né? Mas Daniel, ele já toma uma precaução. Ele diz o seguinte: então o rei diz para ele: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. E Daniel respondeu: olha, meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos seus inimigos e o seu significado somente aos seus adversários. Ó rei, eu queria que esse sonho fosse contra os seus inimigos, mas ó, a notícia que eu tenho para você é que não é boa não, rei. A árvore que você viu cresceu e ficou enorme, e a sua copa encostava no céu, visível em toda a terra, que também tinha belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. És tu, ó rei. Então o rei, amigos, Nabucodonosor, ele teve um sonho, ele viu uma árvore muito grande. A árvore era tão grande que ela enchia toda a terra, os ramos, os galhos. E ele teve um sonho, ele viu que todos os animais da terra se aconchegavam nessa árvore. Essa árvore fazia abrigo para aves, para animais selvagens. O fruto dela alimentava praticamente o planeta Terra inteiro, né? E o Daniel está interpretando que o sonho que ele teve dessa árvore, essa árvore representava o rei e representava o Império Babilônico. Então ele fala: ó rei, essa árvore és tu. Daniel já está interpretando aqui. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Amigos, olha o poder que a Babilônia tinha nessa época, hein? O próprio Deus aqui, através de Daniel, está reconhecendo a grandeza militar, econômica, e outras coisas mais que a Babilônia tinha. O domínio da Babilônia se estendia até os confins da terra. Então, um grande território aí pertencia à Babilônia. E o rei Nabucodonosor era quem comandava tudo. E olha só, e tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixe o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. É, Daniel, então,
continua a interpretação do sonho. O rei Nabucodonosor viu um anjo que vinha do céu dando uma ordem para que fosse cortada a árvore. Corta essa árvore fora, né? Você vai deixar só o toco. Aqueles que já tentaram eliminar uma árvore em sua casa ou numa fazenda, sabem que para você eliminar essa árvore, você tem que cortar até bem próximo da raiz. Porque se você deixa o toco, um tempo depois brota novamente a árvore. E ela brota com mais galhos do que, mais troncos do que tinha antes. Então ele teve esse sonho, o anjo mandou cortar essa árvore e mandou deixar o toco e as raízes, presos com ferro e bronze, né? Aí aqui já vem uma ideia diferente. Por que que prendeu o toco com ferro e com bronze? Aí Daniel vai dizer o que que significava isso. E esse toco deveria ficar em meio à relva do campo e vai ser molhado com o orvalho do céu, vai viver com os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Em profecia, a gente sabe que quando a Bíblia diz assim, né, e passará um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 7 tempos, então esse tempo aí é um tempo profético, que significa ano, né? Mas no caso aí passariam 7 anos e Daniel ali está contando para o rei que aconteceria isso com essa árvore. Agora ele vai interpretar o que que seria isso, verso 24. Ele diz assim: Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Olha que interessante, né? Daniel estava pisando em ovos aqui, né? Para que o rei não ficasse com raiva e mandasse matar ele. Ele está dizendo assim, rei, ó, novamente eu te dizendo aqui, né? Não sou eu que estou falando, é o Altíssimo que emitiu contra você, rei, meu senhor, né? E olha só o que que Deus está dizendo para Nabucodonosor: Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás como com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, 7 anos no caso, né, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino será devolvido para você, quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita meu conselho. Renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha que interessante. O rei Nabucodonosor, como eu disse para vocês, era uma pessoa bem temperamental. Ele começa esse capítulo aí escrevendo uma exaltação, uma carta para todos os povos da terra, né? Que ele diz ali no começo da escrita desse capítulo, para as pessoas adorarem o Deus Altíssimo. Olha com grandes as maravilhas que o Deus Altíssimo fez para mim. Mas logo depois, ele já mostra um coração orgulhoso, um coração rebelde, um coração que não reconhecia o poder de Deus na vida dele. Ele está falando sobre o poder de Deus ali no começo desse capítulo, mas ele não está vivendo a humildade de reconhecer que tudo aquilo que ele tem, que o poder que o reino da Babilônia tem, tudo isso foi dado por Deus a ele. Então agora Deus dá um sonho para ele, dizendo que ele seria tirado do trono, ele passaria por um período de loucura, né? 7 anos vivendo como um animal, comendo capim, tomando sol quente no couro, né, nas costas, o orvalho caindo sobre ele. Mas 7 anos depois, Deus iria restabelecer o reino para ele. Aí Daniel, ele chega para o rei e fala assim: Rei,
eu vou te dar um conselho, rei. Se eu fosse você, se consagrava a Deus, deixar de lado os teus pecados, né, a tua maldade. Se eu fosse você, ia passar a praticar justiça e começar a ter compaixão dos necessitados. Se você fizer isso, então talvez você vai continuar a viver em paz. Em outras palavras, né, Deus pode mudar de ideia e você aí pode continuar em paz. Mas o rei, amigos, não mudou a ideia, não. O coração do rei continuava soberbo, orgulhoso, né? É até interessante que alguns achados arqueológicos, e quem fala muito sobre isso é o pastor Rodrigo Silva, confirma isso que eu estou falando, que a Bíblia diz e que nós estamos estudando aqui. O rei Nabucodonosor, ele realmente passou por um período de loucura. Até os achados arqueológicos comprovam isso. Depois, se tiver a oportunidade de conhecer ali o museu lá no NASP, tem alguns documentos que falam sobre isso, né? São réplicas, mas falam sobre isso daí. Aí agora, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, então parece que o rei segurou, né, a humildade dele somente um ano. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, ele disse consigo mesmo, né? Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder para a minha glória, para a glória da minha majestade? Olha só, o rei Nabucodonosor, ele estava aqui se colocando no papel no lugar de Deus. Olha, será que não é essa grande Babilônia que eu construí para minha glória, né? E quando ele pensou isso no seu coração, a gente não sabe se isso foi audível ou se ele apenas pensou isso no seu coração, mas não importa, né, amigos? Deus, ele ouve todas as coisas, né? E aqui, olha, verso 31. As palavras ainda estavam nos seus lábios, então aqui indica que não foi só uma coisa do coração dele, foi algo audível, né? Ele realmente pronunciou isso. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: É isso que está decretado quanto a você, ó rei, Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Então a sentença sobre ele se cumpriu imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até os seus cabelos e pelos cresceram, como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ao fim daquele período, agora é ele escrevendo, ó, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. E aqui ele continua dizendo, né? Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de lhe dizer o que fizeste. Então ele diz que voltou ao entendimento e agora ele passa a agradecer a Deus e honrar ele. Amigos, essa história ela me fascina, né? Por que que essa história ela me fascina, ela mexe comigo? Porque muitas das vezes a gente age como o rei Nabucodonosor, diante das nossas conquistas, né? A gente até reconhece a mão de Deus, mas a gente bate no peito e pensa assim, né? Poxa, olha tudo que eu consegui conquistar. Olha tudo que eu consegui construir com o meu esforço, com o meu trabalho, né? E aí Deus, ele permite que coisas aconteçam com a gente para que a gente se coloque no nosso lugar, né? E foi isso que aconteceu com o rei. Se o rei tivesse seguido o conselho de Daniel, né, se humilhado,
pedir a Deus perdão pelos seus pecados, deixar de lado a soberba, o orgulho. Ele não precisaria ter passado por isso. Então, amigos, essa história ensina para nós que Deus é quem tem o controle de todas as coisas, da nossa vida. Ele tem o controle de quem assume o poder, quem sai do poder. Ele tem o controle sobre quem vai assumir o nosso país ou deixar de assumir. Ele sabe todas as coisas. Então, a gente, em todas as situações, precisamos confiar nele. Mesmo quando as coisas aparentemente estão ruins, a gente tem que confiar que tudo isso faz parte do plano de Deus, para que aconteça da maneira como ele quer. E se a gente se humilhar e reconhecer a soberania de Deus, nós vamos poupar muita situação ruim que pode acontecer com a gente, né? O rei, por várias vezes, né, ele fugiu de querer ouvir a voz de Deus. A gente começa a perceber isso quando o rei teve esse sonho e, ao invés de chamar Daniel, a quem o rei já reconhece que tem o Espírito de Deus, a quem o rei já reconhece que é o único capaz de interpretar, o rei não chama Daniel, chama todos os outros. Aí, por fim, vai lá e chama Daniel. Não vai ter jeito mesmo, não, né? Eu vou ter que ouvir o que que Deus tem a dizer para mim. Assim como foi com a estátua, né? O rei teve o sonho da estátua. Deus mostrou para o rei que ele não reinaria para sempre. Deus mostrou para o rei que o reino dele seria tirado dele, dado a outros povos. O rei não aceitou isso, mandou construir uma estátua de ouro de cima a baixo. Deus foi lá e mostrou para ele: ó, rei, você não manda nada aqui não, eu que mando. Você jogou esses jovens na fornalha aqui, ó, mas o meu filho, Jesus Cristo, está andando aqui no meio deles aqui, ó. Pouco tempo depois, o rei ouviu essa história. Daniel deu o conselho para ele sobre a árvore e tal. O rei foi lá um ano depois. A soberba, o orgulho encheu o coração dele. Olha o que que eu fiz para minha glória, né? E aí Deus foi lá, Nabucodonosor, você não toma jeito mesmo, né? Vou te colocar no seu lugar então. Amigos, hoje a lição que a gente pode tirar e o conselho que eu deixo para mim e para você se coloca no seu lugar. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus mostrar quem Ele é na tua vida. Deixa Deus mostrar que é Ele quem manda. Ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Mesmo quando a gente acha que as coisas estão ruins, mesmo quando a gente acha que o nosso país ou outros países estão caminhando para o caos, confia que tudo isso Deus ele tem sob o seu controle, tá bom? Então essa é a história de hoje. Essas são as lições que a gente pode tirar para a nossa vida. Hoje, quando as coisas fugirem do seu controle, lembre-se dessa história. Olha, deixa eu me colocar no meu lugar aqui, deixa eu confiar na soberania e poder de Deus. Não deixa eu me orgulhar, Senhor. Essa é a nossa oração. Não deixa eu me ensoberbecer, Senhor. E aí, se a gente fizer isso e confiar em Deus, as coisas vão dar tudo certo para nós, né? Romanos 8:28 diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com esse pensamento, então, feche seus olhos, vamos falar com Ele. Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa história que mostra para nós o teu poder, que mostra para nós que o Senhor Deus está no controle da história, no controle da nossa vida. Senhor, por isso nós pedimos, nós liberamos o Senhor, né? Eu sei que nós sabemos que o Senhor não precisa da nossa permissão, mas falamos assim porque esse é o nosso desejo. Nós liberamos para que o Senhor seja Deus em nossa vida, Pai. Tire do nosso coração todo orgulho, toda soberba que o rei Nabucodonosor tinha. E às vezes a gente também tem esse mesmo sentimento no nosso coração. Nos ajude a reconhecer que o Senhor é o doador dos bens, dos recursos, de tudo aquilo que a gente pôde conquistar, veio das tuas mãos, não foi somente fruto do nosso trabalho, do nosso esforço.
e nos ajude, Senhor Deus, a confiar que mesmo quando as coisas aparentemente fogem do nosso controle, não foge do teu controle. Nos entregamos em tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar você nesse dia, tá bom? Amém. Obrigado, Pastor Mateus. Mais um dia compartilhar aí sua experiência, né? Muito legal os detalhes lá da Rússia, né? E para todos os membros aí do Upgrade, né? Para você que queira rever, né? Com mais tempo, mais atenção. Logo mais o conteúdo vai estar aí no YouTube, né? Você possa ir lá, rever, compartilhar com seus amigos, curtir o vídeo também para ajudar, né, na divulgação. E agora nós vamos fazer uma foto, né? Na verdade, a foto de hoje ela é o ensaio para a foto de amanhã, né? Que é a nossa foto oficial, né? Para divulgação. Então vamos nos preparar aí, né? Para nós podermos tirar essa foto, tá joia? Abrir a câmera aí, aqueles que puderem, tá joia? Lembrou muito bem, amanhã é o dia da foto, então a foto fica sempre mais bonita quando tem as janelinhas com o rosto, né? Não só o nome. Então se prepara para amanhã, se possível, abrir a sua câmera. Então vamos lá, pessoal, se prepara aí. Peraí, um, dois, três e tudo bem. Ok. Pessoal, nós vamos agradecemos, né, a presença de todos aqui. Aqueles que estão vendo que vão ver pelo YouTube, né? Que sejam abençoados também, né? Os que vão ver futuramente, né? E que nós possamos também rever essa programação, compartilhar com os nossos amigos, né? Um conteúdo tão rico, né? Tão detalhoso, né? Muito legal. Hoje, Pastor Mateus, eu acompanhei o estudo pela Bíblia Mensagem e realmente traz uns detalhes muito interessantes, né? E nós vamos encerrando a gravação agora, tá bom, pessoal? Vamos para a turma da calçada. E essa turma é para aqueles que acompanham, que estão fazendo parte do grupo do WhatsApp, né? Do Upgrade, tá joia? Então, se você quiser fazer parte, é só nos procurar, tá? É só entrar pelo link, tá? Do grupo. Que Deus possa abençoar a todos, tá?